Fala aí pessoal, tudo tranquilo? Seja bem-vindo ao canal Expondo a Verdade. E hoje vamos estar falando sobre um assunto um tanto polêmico e delicado, discutido há muito tempo, que é sobre o consumo da carne de porco perante os princípios bíblicos. É pecado comer a carne de porco? Será que eu posso ser condenado por isto? É o que vamos estar vendo. Quero deixar claro que uma das religiões que tem este ensinamento, doutrina como base, é o Adventismo do sétimo dia. E este vídeo não é na intenção nenhuma de atacar ou ofender a doutrina do Adventismo do sétimo dia. É somente vermos o que a Bíblia diz com respeito a este assunto. Vamos prosseguir? Bom, tudo começa no livro de Levíticos. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, abra comigo Levítico, capítulo número 11, vamos estar fazendo menção do versículo 1 até o versículo 7 para entendermos o contexto do que a palavra nos diz. Eu coloquei duas traduções, uma tradução João Ferreira de Almeida e uma tradução Linguagem de Hoje, que foi produzida pelo Instituto Bíblico do Brasil. Então diz assim a palavra na tradução João Ferreira de Almeida: E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhe: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Estes são os animais que comereis dentre todos os animais que há sobre a terra. Dentre os animais, todo o que tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, e rumina, deles comereis. Destes, porém, não comereis dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, esse vos será imundo. E o coelho, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, esse vos será imundo. E a lebre, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, essa vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não remói, este vos será imundo. Então você pode observar que o porco se enquadra dos animais que eram impuros ou imundos para os judeus daquela época que estavam recebendo esta palavra de Deus por intermédio de Moisés. Moisés escreve o livro de Levítico, estando ali no deserto, peregrinando com o povo no deserto, a qual o Senhor estava com eles, mostrando a caminhada que eles iriam traçar para chegar a Canaã. E Deus estipula leis para o povo e ordens. Então observamos que existiam animais que o povo poderia comer e animais que o povo não poderiam comer. E o porco se encaixa nessa questão de que ele era impuro para aquelas pessoas. Olha, repetindo o verso 7 na tradução Linguagem de Hoje: É proibido comer carne de porco para vocês, o porco é impuro, pois tem o casco dividido, mas não rumina. Para quem não sabe, rumina é aquele animal que quando ingere ali o alimento, ele torna a sair do seu estômago e voltar para a boca, e aquele animal torna a mastigar aquele alimento e manda novamente para o estômago. É o caso do boi e da vaca, como um exemplo. Eles são animais que ruminam e têm as unhas fendidas em duas. Então é este o processo que se acontece. Bom, a questão é: será que hoje isto é válido para nós? Será que hoje também eu estarei pecando se eu comer uma carne de porco ou uma outra carne que não é lícito comer pelo livro de Levítico? É o que vamos estar tratando aqui. Mateus capítulo 5, no verso 17, Jesus diz o seguinte: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Na tradução Linguagem de Hoje, Jesus fala em Mateus 5,17: Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Bom, muitas pessoas utilizam dessas passagens que Jesus fala a respeito da lei, como esta aqui é um exemplo que eu estou usando para dizer que a lei do Antigo Testamento, especificamente essa lei que eu citei, ela é válida para os dias de hoje. Já existem outros cristãos que afirmam que nós não estamos vivendo no tempo da lei, mas sim no tempo da graça. Então, por isto, nós não temos obrigação nenhuma em cumprir ou seguir a lei que Deus estipulou
no Antigo Testamento. Ambas as duas partes se encontram equivocadas, meus irmãos. Bom, vamos ver aqui para frente outras explicações que eu vou estar explicando. Primeiramente, quando Jesus fala da lei aqui, ele não está se referindo na lei como um todo. É o que vamos ver aqui na frente. A lei se divide em 3 categorias no Antigo Testamento. Quando Deus tira o povo do Egito e deixa ali o povo no deserto até chegar a Canaã, é importante ressaltar que Deus começa a dar leis para o povo de Israel por intermédio de Moisés, a qual Deus escolheu para ser o libertador do povo. E Deus, por intermédio de Moisés, estabelece muitas leis para o povo. Se você pegar o livro de Deuteronômio, Número, Levíticos, Êxodo, você vai observar que existem muitas leis presentes nos manuscritos. A lei, ela pode ser dividida em 3 categorias. São elas: a lei para a sociedade. Pense bem, aquele povo estava sendo chamado por Deus, aquele povo estava sendo regido por Deus, aquele povo iria ser uma nação separada e ela precisava de ordem. Uma sociedade que não tem lei é uma sociedade que não tem ordem. E Deus não é Deus de confusão, mas é Deus de ordem. Um exemplo de leis para a sociedade que encontramos na Bíblia é no livro de Êxodo, capítulo 22, no verso 1 e 2, diz assim, versículo 1: Se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender por um boi, pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. No verso 2: Se o ladrão for achado roubando e for ferido e morrer, o que feriu não será culpado do sangue. Exemplos de leis sociais que Deus estabeleceu para o povo de Israel para manter a ordem. Aquele povo que estava sendo estabelecido como uma nação, sendo deixado livre da escravidão no Egito, precisava de ordem. Deus é Deus de ordem e não de confusão. Outra lei é a lei cerimoniais, encontrada bastante no livro de Levíticos. Eu vou estar lendo aqui Levíticos capítulo 16, verso 15, 16, verso 15, diz o seguinte: Em seguida, Arão matará o bode do sacrifício para tirar o pecado do povo. Levará o sangue para dentro do lugar santíssimo e borrifará com ele até a tampa da arca e em frente da arca, como fez com o sangue do touro novo. Verso 16 diz: Assim Arão purificará o lugar santíssimo de todos os pecados, faltas e impurezas do povo de Israel, e fará a mesma coisa para purificar a tenda sagrada que fica no meio do povo impuro. Então, observamos que é mais um exemplo também de lei cerimonial. A lei cerimonial, ela simbolizava aquilo que havia de acontecer por um ato simbólico, que é Cristo. Boa parte da lei cerimonial, ela é algo simbólico do que Cristo iria passar aqui na terra e também a sua igreja como proceder. Então era algo simbólico que o povo fazia como uma lei, mas que o povo deveria para obedecer os mandamentos do Senhor. E por fim, nós deparamos também no Antigo Testamento com a lei moral. A lei moral nós podemos encontrar como, por exemplo, os 10 mandamentos, está em Êxodo capítulo 20. Eu deixei anotado aqui, se você quiser conferir, o verso 3, o 4, o 7, o 8, o 12, o 13, 14, 15, 16 e 17. São os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos pode-se dizer que é a lei moral de Deus, porque revela a moralidade de Deus, revela como Deus queria que o homem andasse no seu sentido moral. É o que a lei revela. Lucas capítulo 10, no verso 25 ao 28, diz o seguinte: O mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: Ame ao Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente,
e ame o seu próximo como você ama você mesmo. A resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Então observamos que a lei moral de Deus, ela pode ser resumida em 2, ou seja, os 10 mandamentos, ele é resumido em 2, que é amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e todo o pensamento, porque se você fizer isso, você vai fugir do pecado, você vai fugir daquilo que Deus não se agrada, você vai fugir daquilo que entristece ao Espírito Santo de Deus, e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Se você amar o teu próximo como a ti mesmo, você não vai adulterar, você não vai roubar, você não vai mentir, você não vai denegrir a imagem do seu próximo. Romanos capítulo 13, no verso 8 ao 10, olha o que está escrito. Não fique devendo nada a ninguém, a única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei. Os seguintes mandamentos: não comete adultério, não mata, não rouba, não cobiça. Esses e ainda outros mais são resumidos num mandamento só: ame os outros como você ama você mesmo. Quem ama os outros não faz mal a eles, portanto, amar é obedecer a toda a lei. Quando Paulo se refere a toda a lei, é importante ressaltar que ele se refere à lei moral, toda a lei moral. Assim, da mesma forma que Jesus se refere no texto que nós vimos em Mateus, capítulo 5, no verso 17, quando ele se fala da lei que ele veio cumprir e não abrogar, ele disse a lei moral de Deus. Então nós temos que saber separar as categorias das leis para sabermos aplicar em nossas vidas, se elas são válidas ou não. O que eu quero dizer? Por exemplo, a questão da carne de porco. Eu te garanto, biblicamente, meu irmão, minha irmã, não é pecado você se alimentar de carne de porco ou de qualquer outro animal que esteja em Levíticos. E como eu posso afirmar isso? Justamente em Atos capítulo 15. Antes de eu ler o texto aqui para você, é importante nós entendermos o contexto da passagem. Simplesmente pegar um texto fora de um contexto pode ser um pretexto para gerar uma heresia ou algo de má interpretação. Então temos que observar o contexto do que estamos lendo. Em Atos capítulo 15, meus irmãos, vamos observar que a palavra tinha começado a se espalhar entre os gentios. Os não-judeus estavam começando a receber a palavra do Evangelho e se convertendo a Cristo. Muitos dos judeus que eram convertidos, e até mesmo dos judeus que não eram convertidos, criou-se ali uma rivalidade e eles começaram a dizer para os não-judeus que eles tinham que obedecer e guardar a lei de Moisés a qualquer custo, senão não poderia se salvar-se. Isso incluía toda a lei. Vamos ler aqui o verso 1 ao verso 6. Diz assim o verso 1. Alguns homens foram da região da Judéia para a cidade de Antioquia e começaram a ensinar aos irmãos que eles não poderiam ser salvos se não fossem circuncidados, como manda a lei de Moisés. Paulo e Barnabé não concordaram e tiveram uma discussão muito forte com eles a respeito disso. Aí foi resolvido que Paulo e Barnabé e mais alguns irmãos fossem para Jerusalém, a fim de estudar esse assunto com os apóstolos e os presbíteros da igreja. Então a igreja de Antioquia mandou que eles fossem. Eles passaram pelas regiões da Fenícia e de Samaria, contando como os não-judeus estavam se convertendo a Deus. E todos os irmãos ficaram muito alegres com essa notícia. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e lhes contaram tudo o que Deus havia feito por meio deles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que também haviam crido, se levantaram e disseram: os não-judeus têm de ser circuncidados e têm de obedecer à lei de Moisés. Então observa-se que a luta da seita dos fariseus que haviam crido era: os não-judeus, ou seja, eu e você, tem de ser circuncidado. E não somente isso, e tem de obedecer à lei de Moisés.
Olha o encargo que eles estavam querendo colocar nas costas daqueles que não eram judeus. Estavam dizendo que se eles não fizessem isso, não seriam salvos. O verso 6 para finalizar. Então os apóstolos presbíteros se reuniram para estudar o assunto. Mais à frente, no mesmo capítulo, no verso 19, olha o que aconteceu. E Tiago continuou. A minha opinião, vamos observar que Tiago está colocando a opinião dele aqui de princípio. A minha opinião é esta: eu acho que não devemos atrapalhar os não-judeus que estão se convertendo a Deus. Quero deixar claro, irmãos, que essa tradução é a tradução linguagem de hoje, mas você pode acompanhar na João Ferreira de Almeida, que o texto pode estar um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo. Então, no verso 20 diz: penso que devemos escrever a eles uma carta dizendo que não comam carne de animais que foram oferecidos em sacrifícios aos ídolos. Isso se encontra em Êxodo 34, no verso 15 ao 17. Que não pratique imoralidade sexual. Isso está em Levítico, capítulo 18, no verso 6 ao 23. Que não comam a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado e que não comam sangue. Isso se encontra em Levíticos, capítulo 17, no verso de número 10 ao 16. Observe que eu destaquei essas inquisições que eles estavam colocando para os não-judeus, porque essas parte que eles citaram de não comer carne de animal, não praticar imoralidade sexual, não comer carne de animal estrangulado e não comer o sangue, isso se encontra no Antigo Testamento na parte das leis. Então, os gentios deveriam obedecer estes mandamentos que Tiago está expondo ali. Ao verso 21, pois desde os tempos antigos a lei de Moisés tem sido lida todos os sábados nas sinagogas, e as suas palavras são anunciadas em todas as cidades. Até aí você pensa assim: mas Tiago está colocando a opinião dele, é a opinião do Tiago. Mas não é bem assim. Se nós formos lermos mais em seguida, no verso 28, olha o que diz ainda em Atos 15, verso 28. Porque o Espírito Santo e nós mesmos, então são agentes de duas pessoas, né? O Espírito Santo e nós mesmos resolvemos não pôr nenhum cargo sobre vocês, a não ser estas proibições que são de fato necessárias. Então, meu amigo, do Antigo Testamento, que se refere a leis, as únicas que devemos cumprir, que não são leis morais, que não estão nos 10 mandamentos, são essas que foram impostas pelos presbíteros e pelo Espírito Santo naquela época, quando se levantou aquele alvoroço. Então, como um não-judeu, como um gentil, como eu e você, o que devemos cumprir é não comer carne ou alimento sacrificado a ídolo, não praticar imoralidade sexual, não comer carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado e não beber sangue. Essas são as restrições da lei para a minha vida e para a sua vida. Então, comer a carne de porco não vai te condenar ao inferno, não vai me condenar ao inferno. Nós não vamos estar perdendo o direito da nossa salvação. Contudo, eu quero deixar bem claro aqui que o consumo da carne de porco, ela pode trazer um problema muito grande para a nossa saúde. Eu estou colocando uma imagem aqui como um exemplo. A carne de porco contém muita bactéria, muitos vermes, e já teve relatos de pessoas que morreram ao ingerir carne de porco devido a um verme que estava presente na carne de porco. Então nós começamos a entender o porquê que Deus estabeleceu leis para o povo daquela época em consumir carnes de certos animais. Não somente a carne de porco, mas a carne daqueles outros animais que estão escritos em Levítico para não comermos, agride a nossa saúde, faz mal à nossa saúde. E por isso é importante a gente evitar o consumo dessas carnes. Foi por isso que o Senhor, pensando no cuidado com o povo, o Senhor
por causa do seu zelo, por causa do seu amor para com o povo, disse para não comer dessas tais carnes. É óbvio que naquela época a ciência nem era avançada, a ciência não podia provar por que a carne de porco faria mal ou outra animal. Então Deus não tinha como explicar para aquele povo o porquê eles não poderiam comer. Então Deus resolve colocar leis para que aquele povo obedecesse, e se eles obedecessem, eles estariam se prevenindo a sua saúde. É exatamente por isso. Então quero deixar bem claro que comer a carne de porco ou de qualquer outro animal não vai te levar à condenação eterna, mas devemos evitar o consumo dessas carnes para a nossa saúde. Nós temos o exemplo hoje do coronavírus, que está afetando milhares e milhares de pessoas e famílias. Algumas pessoas dizem que esse vírus foi desenvolvido num laboratório e solta pelo mundo. Outras pessoas dizem que é pelo consumo da carne de morcego, da carne de cobra. Eu não sei qual é a verdade, qual não é. Mas se este vírus tem sido espalhado pelo mundo pelo consumo da carne desses animais, devemos nos afastar deste consumo. Aí está um exemplo por que Deus disse para o povo não se alimentar desses tipos de animais que são considerados impuros e imundos, ok? Eu espero que você tenha gostado dessa clareza. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Pretendo estar trazendo mais vídeos para o canal relacionado à palavra de Deus. De repente você queira que eu aborde algum assunto. Eu não sou nenhum teólogo, mas o pouco conhecimento que eu tenho adquiri pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que vocês possam estar aí deixando aqui no comentário o que vocês gostariam de entender melhor da palavra. Amém? Eu agradeço. Fique na paz. Até a próxima.